Você sabia que o Brasil teve um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial? Mais do que isso, há segredos e histórias que nunca foram contados em detalhes. Campos de concentração em solo brasileiro, espionagem nazista, submarinos na nossa costa. São fatos que ainda deixam marcas na nossa história. Hoje, no Saber Sintético, vamos desvendar os segredos do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. O que realmente aconteceu por aqui? Para entender o papel do Brasil na Segunda Guerra, precisamos voltar ao início da década de 1940. Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil estava em uma posição delicada. Ao mesmo tempo em que se aproximava dos Estados Unidos, mantinha relações comerciais importantes com a Alemanha, a Itália e o Japão. Essa neutralidade não durou muito. Em 1942, navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães, resultando na morte de centenas de civis. A indignação popular levou o Brasil a declarar guerra ao eixo e a se aliar aos Estados Unidos. Foi aí que a história começou a mudar. O Brasil não apenas enviou mais de 25 mil soldados para lutar na Europa, mas também serviu como base estratégica para os aliados, com bases aéreas no Nordeste usadas para conexões com a África. Um dos segredos mais sombrios da Segunda Guerra no Brasil são os chamados campos de concentração. Embora sejam diferentes dos campos nazistas, esses locais abrigavam estrangeiros considerados uma ameaça à segurança nacional. Cerca de 3 mil pessoas, em sua maioria alemães, italianos e japoneses, foram forçadas a viver em condições precárias, separados de suas famílias. Essas comunidades eram vigiadas de perto e seus bens muitas vezes confiscados. Esses campos, localizados em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, são uma parte pouco conhecida da nossa história. Eles mostram como o medo e a guerra podem levar a medidas extremas, mesmo em democracias. Aliás, se você quiser saber mais sobre os campos de concentração no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, temos um vídeo completo no canal Saber Sintético. Não deixe de conferir. Outro capítulo impressionante da Segunda Guerra no Brasil foi a presença de submarinos alemães na nossa costa. Entre 1942 e 1943, mais de 30 navios brasileiros foram afundados, causando centenas de mortes e espalhando o medo pelo país. Esses ataques levaram a uma intensa mobilização naval e aérea. O Brasil não estava apenas contribuindo com tropas para a guerra na Europa. Aqui, o conflito também era real, deixando marcas no litoral e na população. A criação da Força Aérea Brasileira foi um marco nesse período, com patrulhas constantes para proteger as rotas marítimas e combater as ameaças submarinas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, o Brasil saiu como um dos poucos países latino-americanos a participar diretamente do conflito. Essa participação trouxe ganhos políticos, como maior reconhecimento internacional, mas também levantou questões sobre as políticas internas da época, incluindo o tratamento dado aos imigrantes. A presença brasileira na guerra também foi um catalisador para mudanças políticas, como o enfraquecimento do Estado Novo e a transição para a democracia. Você sabe de onde eu venho do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco. A Segunda Guerra Mundial, que matou 50 milhões de pessoas, teve a participação de muitos brasileiros. A Força Expedicionária levou 25.334 soldados para lutar contra o nazismo na Itália no ano de 1944. 450 deles morreram em combate. Mas nos últimos meses de guerra, os pracinhas brasileiros prenderam cerca de 20 mil soldados nazistas e recolheram muitos canhões, viaturas e outros armamentos. O Paraná mandou muitos combatentes. O jornalista e médico João de Deus Freitas Neto, já falecido, foi um deles. Ele era estudante de medicina em Curitiba, servindo a FEB na área da saúde. E mesmo que não tivesse sido convocado, ele dizia que teria ido para a guerra como voluntário. Por influência de meu pai, né, eu ia me apresentar. Né? Mas antes disso fui convocado, mas se não fosse convocado, eu teria ido como voluntário também. Nós estávamos defendendo uma causa e
Por isso que eu digo, você tinha 22 anos, né? Não tínhamos família, quer dizer, não tínhamos mulher, não tínhamos filho, a maioria não tinha mulher, não tínhamos filhos, né? Então, para nós, aquilo era uma aventura, né? E havia toda uma empolgação da época, né? Cada casa onde saía um ex-combatente, eles punham um estandarte dizendo assim, desta casa saiu um ex-combatente para lutar pela soberania nacional. Era uma forma de orgulho, né? Então, era tudo uma empolgação, né? Que hoje você não pode sentir. O paranaense Tomás Iversen também foi para a Itália. Ele cursava engenharia química, tinha feito o antigo CPUR, que preparava oficiais para a reserva, e participou dos combates como tenente. Foi logo após a queda de Monte Castelo, no dia 21 de fevereiro. No dia seguinte, a FEB recebeu a missão de atacar uma região à direita de Monte Castelo. E eu, então, fui designado para dar apoio de artilharia a essa companhia. E nessa primeira noite, a companhia atacou através dos seus pelotões, ocupou as posições inimigas, fez prisioneiros, mas o inimigo contra-atacou durante toda essa noite, por 3 vezes contra-atacou. Então foi uma noite assim dramática, porque inclusive os nossos telefones interrompidos em virtude dos tiros, as linhas cortadas, mas apesar de tudo isso nós conseguimos, e esse pelotão conseguiu, com a ajuda de auxílio de outro pelotão que foi colocado de outra companhia, conseguiu liberar e conquistar as posições, reconquistar as posições que estavam sendo quase que retomadas pelo inimigo. O Paraná foi um dos estados brasileiros que mais mandou soldados para a Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente à população da época. 1.542 paranaenses foram lutar na Itália e 28 deles morreram em combate. O Museu do Expedicionário em Curitiba foi construído em homenagem e apoio aos pracinhas, e até hoje ajuda a contar esta história. Como as terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. O Brasil na Segunda Guerra Mundial é um capítulo repleto de heroísmo, sofrimento e segredos. Há muito mais do que aprendemos nos livros escolares, e revisitar essas histórias nos ajuda a compreender melhor o nosso passado e o impacto do Brasil no cenário global. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Saber Sintético. Compartilhe essa história com seus amigos e ative o sininho para mais curiosidades sobre história, ciência e muito mais. Até a próxima!